Você se sente preso em um ciclo de tristeza profunda, sem esperança de mudança? Parece que a dor nunca vai embora e a escuridão da depressão consome seus dias. Hoje, eu vou te revelar um segredo poderoso que pode transformar sua vida e trazer libertação verdadeira. Deus tem o poder de arrancar essa tristeza do seu coração e te restaurar por completo. E o melhor, Ele quer fazer isso agora. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque aqui você vai descobrir como a força de Deus pode te libertar dessa prisão emocional. E se você conhece alguém que está enfrentando essa batalha, compartilhe este vídeo. Já aproveita e se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo. Eu creio na minha libertação. Vamos juntos nessa caminhada rumo à libertação, reconhecendo a raiz espiritual da depressão. Muitas pessoas encaram a depressão apenas como um problema emocional ou químico, mas esquecem que há uma dimensão espiritual por trás dessa batalha. A palavra de Deus nos ensina que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. E uma das formas mais sutis que ele usa para enfraquecer a fé das pessoas é através da opressão mental e emocional. A depressão não é apenas um estado de tristeza intensa. Ela pode ser uma armadilha do inimigo para nos afastar da presença de Deus e nos fazer acreditar que estamos sozinhos e sem saída. A Bíblia nos mostra vários exemplos de homens e mulheres que passaram por momentos de profunda angústia. O profeta Elias, um dos maiores homens de Deus no Antigo Testamento, chegou a pedir a morte em um momento de desespero. 1 Reis 19:4. Ele havia acabado de testemunhar um grande milagre, mas diante da ameaça de Jezabel, sentiu-se completamente esgotado e sem forças para continuar. Isso mostra que até os mais fortes espiritualmente podem ser atingidos por períodos de depressão. No entanto, Deus não abandonou Elias. Pelo contrário, o Senhor enviou provisão, renovou suas forças e lhe deu um novo propósito. O mesmo acontece nos dias de hoje. O inimigo usa pensamentos negativos, traumas do passado, sentimentos de culpa e medo para aprisionar a mente e o coração das pessoas. Mas Deus nos convida a renovar a nossa mente através da sua palavra. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a libertação começa quando identificamos a raiz do problema e decidimos entregar essa luta para Deus. Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao enfrentar a depressão é tentar lutar sozinhas. O isolamento é uma das armas mais usadas pelo inimigo, pois quando estamos sozinhos, nossa mente se torna um campo fértil para pensamentos destrutivos. Mas Deus nos criou para vivermos em comunhão, tanto com Ele quanto com outras pessoas que podem nos apoiar em oração e encorajamento. A igreja tem um papel fundamental nesse processo de cura, pois é um lugar onde podemos encontrar apoio, ouvir a palavra de Deus e sentir o amor do Pai através da vida dos irmãos. Se você tem sentido essa batalha espiritual em sua mente e coração, o primeiro passo para a libertação é reconhecer que há uma raiz espiritual por trás disso e buscar refúgio em Deus. O Salmo 34:17 nos dá uma promessa poderosa. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Não importa quão profunda seja a sua dor, Deus está pronto para te ouvir e te libertar. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo e clamar pelo socorro dele, renovando a mente com a palavra de Deus. Depois de reconhecer que a depressão pode ter raízes espirituais, é fundamental entender o poder da renovação da mente. A Bíblia nos ensina que nossos pensamentos têm um impacto direto sobre nossas emoções e decisões. Provérbios 23:7 diz: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que, se nossa mente está cheia de pensamentos negativos, medo e desespero, nossa vida começará a refletir essa escuridão. Mas a boa notícia é que Deus nos oferece uma ferramenta poderosa para mudar essa realidade, a sua palavra. A renovação da mente começa quando decidimos substituir as mentiras do inimigo pela verdade de Deus. Muitas pessoas que sofrem com a depressão carregam crenças destrutivas, como: eu não sou amado, não há esperança para mim, Deus me abandonou.
Ou minha vida não tem propósito. Essas são sementes plantadas pelo inimigo para aprisionar a mente e roubar a alegria. Mas a palavra de Deus nos diz exatamente o contrário. Em Jeremias 31:3, Deus declara: com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Em Isaías 41:10, ele nos encoraja: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Em João 10:10, Jesus deixa claro que veio para nos dar vida e vida em abundância. Ao meditar nessas verdades, nossa mente começa a ser transformada e a escuridão da depressão perde força. É por isso que Efésios 6:17 nos ensina que a palavra de Deus é como uma espada, uma arma espiritual para combater os ataques do inimigo. Quando estamos fracos emocionalmente, precisamos nos agarrar às promessas de Deus e declarar sua verdade sobre nossa vida todos os dias. Uma maneira prática de fazer isso é criar o hábito de meditar na palavra logo pela manhã. Em vez de começar o dia consumindo notícias negativas ou se afundando em pensamentos de tristeza, reserve alguns minutos para ler a Bíblia e declarar as promessas de Deus sobre sua vida. Escreva versículos encorajadores e coloque em locais visíveis, como espelhos, geladeira ou celular. Isso ajudará a lembrar constantemente que Deus está com você e que há esperança. Outro ponto importante é evitar alimentar a mente com conteúdos que intensificam o sofrimento. Muitas vezes, pessoas que enfrentam a depressão acabam consumindo músicas tristes, filmes melancólicos ou até redes sociais que reforçam sentimentos negativos. Precisamos entender que aquilo que alimentamos em nossa mente impacta diretamente nossa vida emocional e espiritual. Filipenses 4:8 nos dá uma chave preciosa para manter a mente renovada. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se você deseja se libertar da depressão, comece hoje mesmo a alimentar sua mente com a palavra de Deus. Leia, medite, declare e creia que a verdade do Senhor tem poder para quebrar toda opressão e trazer cura para sua alma. O poder da oração e do clamor sincero. Se há uma arma poderosa que pode transformar qualquer situação, essa arma é a oração. Muitas pessoas que enfrentam a depressão tentam buscar forças em si mesmas, mas se esquecem de que há um Deus pronto para ouvir e responder ao clamor de um coração sincero. A oração não é apenas um ato religioso. É um diálogo real com o Criador do Universo. Um momento de entrega, cura e libertação. Davi, um dos maiores reis de Israel, passou por momentos de profunda angústia e desespero. No Salmo 42:11, ele expressa sua dor ao perguntar: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aqui, vemos que Davi sentia o peso da tristeza, mas ele não permitiu que esse sentimento definisse sua vida. Em vez disso, escolheu se voltar para Deus em oração, depositando nele sua esperança. A depressão pode nos fazer sentir sozinhos, mas a verdade é que nunca estamos desamparados. Jeremias 33:3 traz uma promessa poderosa. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso significa que, mesmo quando não vemos uma saída, Deus já tem um plano de restauração para nossas vidas. Porém, precisamos dar o primeiro passo e nos aproximar dele através da oração. Um erro comum é pensar que a oração precisa ser algo complexo, cheio de palavras difíceis ou rituais específicos. Deus não está preocupado com a formalidade, mas sim com a sinceridade do coração. Jesus nos ensinou em Mateus 6:6 que devemos buscar um lugar reservado para falar com Deus e nos derramar diante dele como filhos que conversam com o Pai. Se você está passando por um período de depressão, experimente separar um tempo todos os dias para orar. Fale com Deus sobre suas dores, seus medos e suas dúvidas. Ele está ouvindo e pronto para responder. Além da oração individual, há um poder especial na oração em comunidade.
Tiago 5,16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que orar junto com irmãos na fé pode fortalecer ainda mais sua caminhada. Busque uma igreja, um grupo de oração ou alguém de confiança para interceder por você. Não lute essa batalha sozinho. Outro ponto importante é declarar a vitória durante a oração. Em vez de apenas expor suas dores, profetize sobre sua vida. Declare que a alegria do Senhor é sua força. Neemias 8:10. Que Deus tem planos de paz para você. Jeremias 29:11. E que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isaías 54:17. Quando começamos a orar e declarar as promessas de Deus, nossa mente e nosso espírito são renovados, e a depressão começa a perder o controle sobre nossas vidas. Lembre-se, a oração não é um último recurso, mas a primeira solução. Comece hoje mesmo a buscar a presença de Deus em oração, e você verá como Ele pode trazer luz para os dias mais sombrios. Rompendo com as cadeias do passado. Muitas vezes, a depressão está ligada a feridas emocionais não curadas, traumas do passado e lembranças dolorosas que ainda exercem influência sobre nossa mente e coração. O inimigo se aproveita dessas feridas para nos prender em um ciclo de tristeza e angústia, nos fazendo acreditar que nunca seremos livres. Mas Deus tem poder para quebrar todas essas cadeias e nos dar um novo começo. A Bíblia nos ensina que Cristo veio para libertar os cativos e restaurar os quebrantados de coração. Isaías 61:1 declara: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isso significa que não importa qual seja a dor do seu passado, Jesus é poderoso para te libertar completamente. Uma das maiores armadilhas que nos mantém presos à depressão é a dificuldade de perdoar. Seja perdoar a si mesmo por erros cometidos, perdoar aqueles que nos machucaram, ou até perdoar circunstâncias da vida que nos frustraram. O ressentimento é um peso que impede o nosso avanço espiritual e emocional. Em Mateus 6:14-15, Jesus nos ensina sobre a importância do perdão, dizendo que, assim como Deus nos perdoa, devemos perdoar os outros. Perdoar não significa aceitar o mal que nos fizeram, mas sim decidir não permitir que isso continue nos ferindo. Outro ponto crucial para romper com as cadeias do passado é substituir as memórias de dor por verdades de esperança. Muitas vezes, nossa mente fica presa em lembranças negativas, repetindo continuamente cenas do passado que nos fazem sofrer. Mas Deus nos convida a olhar para frente. Filipenses 3:13-14 diz: Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O passado não pode ser mudado, mas o futuro está nas mãos de Deus, e Ele tem planos de restauração para a sua vida. Uma forma prática de romper com essas cadeias é entregar todas as suas dores para Deus em oração. Faça uma lista das situações que ainda te machucam e, um por um, coloque-as diante do Senhor. Declare que você não será mais escravo dessas memórias e que, a partir de hoje, sua mente será renovada pela presença de Deus. Salmo 55:22 nos ensina: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Além disso, mude suas atitudes. Se há lugares, pessoas ou hábitos que te fazem reviver essas dores constantemente, peça discernimento a Deus para saber como se afastar e criar novos caminhos. Deus quer te levar para um novo tempo, mas você precisa dar passos de fé e confiar que Ele está te guiando para uma vida livre da depressão e cheia da paz que excede todo o entendimento. O seu passado não define o seu futuro. Deus tem um novo tempo para você, e hoje é o dia de dar um basta nessa prisão emocional. Escolha perdoar, escolher olhar para frente e confiar que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la, buscando a alegria que vem do Senhor. A depressão muitas vezes rouba a capacidade de sentir alegria genuína.
O sorriso pode estar no rosto, mas o coração continua pesado. O problema é que, no mundo, a alegria geralmente está condicionada às circunstâncias. Se tudo está bem, há felicidade. Se as coisas saem do controle, vem a tristeza. Mas a alegria que Deus oferece é completamente diferente. Ela não depende do que está acontecendo ao redor, mas sim da presença dele dentro de nós. A Bíblia nos ensina que a verdadeira alegria vem do Senhor. Neemias 8:10 declara: "A alegria do Senhor é a nossa força." Esse versículo revela algo poderoso. A alegria que Deus nos dá é uma fonte de força para vencer qualquer batalha, inclusive a depressão. Isso significa que, mesmo nos dias difíceis, quando tudo parece sem sentido, ainda podemos encontrar um motivo para nos alegrar em Deus. Mas como experimentar essa alegria no meio da dor? Primeiramente, precisamos entender que a alegria do Senhor não é um sentimento passageiro, mas um fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5:22, a Bíblia nos ensina que um dos frutos do Espírito é a alegria. Ou seja, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele nos preenche com essa alegria que não pode ser explicada, mas pode ser vivida. Uma maneira poderosa de buscar essa alegria é através do louvor e da adoração. Quando louvamos a Deus, declaramos que Ele é maior do que qualquer problema, maior do que a tristeza e mais poderoso do que qualquer situação. O Salmo 16:11 diz: "Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente." Isso significa que a presença de Deus é o lugar onde encontramos a verdadeira alegria. E uma das formas de entrar nessa presença é através da adoração sincera. Outro passo importante para viver essa alegria é mudar o foco. Muitas vezes, a depressão faz com que fiquemos presos apenas nos problemas, nas dores do passado e nas incertezas do futuro. Mas Deus nos chama para olhar além. Em Filipenses 4:4, Paulo diz: "Alegrai-vos sempre no Senhor." Outra vez digo, alegrai-vos. Ele escreveu isso enquanto estava preso, mostrando que a alegria verdadeira não vem das circunstâncias, mas de uma confiança profunda em Deus. Além disso, um coração grato é um coração que se enche da alegria do Senhor. Em vez de focar apenas no que está errado, comece a agradecer a Deus pelas bênçãos, mesmo que pequenas. A gratidão transforma a maneira como vemos a vida e abre espaço para que a alegria de Deus preencha nosso coração. Se você tem sentido que a depressão roubou sua alegria, comece a buscá-la na presença de Deus. Louve, adore, mude o foco e pratique a gratidão. A alegria do Senhor é real e Ele quer derramá-la sobre sua vida hoje, fortalecendo a fé para vencer a depressão. A depressão pode fazer com que a fé pareça fraca, distante ou até inexistente. O inimigo usa a dor e o sofrimento para tentar nos convencer de que Deus nos abandonou ou que não há esperança de mudança. Mas isso é uma mentira. A fé é a chave para vencer essa batalha, pois é ela que nos mantém firmes mesmo quando não conseguimos ver uma saída. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que mesmo que tudo pareça sem sentido agora, Deus já está agindo para transformar sua vida. Uma fé fortalecida não nasce do nada. Ela precisa ser cultivada. Assim como um músculo que cresce com o exercício, a fé cresce quando decidimos nos alimentar espiritualmente todos os dias. Romanos 10:17 diz: "De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." Ou seja, se você quer fortalecer sua fé para vencer a depressão, você precisa se encher da palavra de Deus constantemente. Leia a Bíblia, escute pregações, participe de grupos de estudo e medite nas promessas de Deus. Outro passo essencial para fortalecer a fé é lembrar dos feitos de Deus no passado. Quando olhamos para trás e vemos quantas vezes Deus já nos livrou, sustentou e nos deu forças para continuar, nossa fé se renova. O próprio Davi, antes de enfrentar Golias, se lembrou de como Deus já o havia livrado do leão e do urso. 1 Samuel 17:37. Se Deus já te ajudou antes, por que Ele não faria de novo? Além disso, a fé precisa ser praticada. Muitas vezes, esperamos sentir vontade de orar, ler a Bíblia ou buscar a Deus, mas a fé não é movida por sentimentos.
ela é movida por atitudes. Em 2 Coríntios 5:7, a Bíblia diz: porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, devemos continuar confiando que Deus está no controle. A comunhão com pessoas que compartilham da mesma fé também é um fator decisivo. Quando estamos cercados por irmãos que nos encorajam, oram por nós e nos fortalecem espiritualmente, nossa fé se torna mais firme. Provérbios 27:17 diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Isso nos mostra que a caminhada com Deus não deve ser solitária. Busque uma igreja, participe de grupos de oração e esteja cercado por pessoas que te ajudem a crescer espiritualmente. Se você sente que sua fé está fraca, não desista. Deus conhece seu coração e sabe exatamente como restaurar sua esperança. Lembre-se de que, mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Continue buscando, continue orando, continue crendo, pois a vitória virá. Construindo uma nova vida com Deus. A libertação da depressão não é apenas um momento ou um milagre isolado. É o início de uma nova caminhada com Deus. Quando Jesus cura, Ele não apenas remove a dor, mas também nos convida para uma vida transformada. Muitas pessoas experimentam alívio temporário, mas acabam voltando ao mesmo ciclo de tristeza porque não constroem uma base sólida em Deus. Por isso, é essencial entender que a verdadeira libertação vem acompanhada de uma renovação de vida. A Bíblia nos ensina que, em Cristo, somos novas criaturas. 2 Coríntios 5:17 declara: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso significa que Deus quer te dar uma nova mentalidade, um novo propósito e uma nova direção. Mas para viver essa novidade de vida, é necessário tomar decisões diárias que te aproximem dele. O primeiro passo para essa construção é desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Isso não significa apenas frequentar uma igreja ou seguir rituais religiosos, mas sim buscar uma conexão genuína com o Pai. A oração, a leitura da palavra e o tempo de adoração devem se tornar hábitos essenciais em sua rotina. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sua mente e seu coração são preenchidos pela presença dele. Outro ponto fundamental é substituir hábitos antigos por novas práticas que fortaleçam sua fé. Se antes você se isolava, agora é hora de se envolver com pessoas que te edifiquem espiritualmente. Se antes sua mente estava presa a pensamentos negativos, agora é tempo de declarar as promessas de Deus sobre sua vida. Se antes o medo te paralisava, agora você pode caminhar em fé, sabendo que Deus está no controle. Além disso, Deus tem um propósito para a sua vida. A depressão tenta nos fazer acreditar que não há razão para continuar, mas isso é uma mentira do inimigo. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou quando você se entrega completamente a Deus, Ele começa a revelar seu propósito e te conduz por um caminho de realização e plenitude. A construção de uma nova vida também exige perseverança. Nem sempre será fácil. Alguns dias serão mais desafiadores do que outros, mas Deus estará contigo em cada passo. Isaías 41:10 traz um encorajamento poderoso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Confie nessa promessa. Hoje, Deus está te chamando para um novo tempo. A depressão não pode mais te prender, porque a luz de Cristo brilha sobre você. Escolha construir sua vida sobre a rocha que é Jesus, e permita que Ele te conduza a uma jornada de alegria, paz e realização. Hoje você aprendeu que a depressão não tem a palavra final sobre a sua vida. Deus tem o poder de te libertar, renovar sua mente, curar suas feridas e encher seu coração com uma alegria que o mundo não pode dar. Mas essa transformação começa com uma decisão: buscar a Deus de todo o coração. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra de libertação. E antes de sair, deixe aqui nos comentários:
Eu creio na minha libertação. Vamos criar uma corrente de fé para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse e deixar seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deus tem um propósito lindo para a sua vida e Ele está te chamando para um novo tempo. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.